RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia, Rio Grande Movimento já está no ar. Bom dia para você, amigo e amiga. Obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa. E o friozinho voltou. Bom dia, Liliane. Muito bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia para você que está iniciando essa semana acompanhando o Rio Grande em Movimento aqui na RDC TV. Pois é, friozinho iniciando a semana aí completamente diferente do que tivemos no final de semana. Mas é o que estava previsto, né, gente? A gente já estava sabendo, muita gente não estava preparada, né? Mesmo assim, já estava acostumando com o calorzinho de novo, porque nós tivemos no final de semana aí uma média de 24 graus aqui na capital e na maior parte do estado. E hoje amanhecemos na segunda-feira com uma média de 10 graus na maior parte do estado. Vamos dar uma olhada aí, então, como é que está o tempo, como é que estão as imagens que temos aí. Aqui na capital, você está vendo aí, ó, tá bem nublado e tem uma chuvinha fina agora nesse início de manhã. Agora já tivemos uma chuva bem forte desde ontem, hoje de manhã teve novamente e as temperaturas aí bem mais baixas. Amanhecemos com mínimas de 9 graus por aqui, as máximas não vão passar dos 14 hoje, a sensação térmica até deve ser um pouco menor. Em Canoas, na região metropolitana, também amanheceu com 9 graus, também não deve passar dos 14, assim como lá em Pelotas, onde a temperatura amanheceu mais baixa ainda, mínima de 6, não vai passar dos 14 também. Na região central, em Santa Cruz do Sul, amanhecemos com 8 graus, também teremos temperaturas amenas e instabilidade por lá, nebulosidade, assim como na fronteira. Só que na fronteira amanheceu bem mais frio, lá em Uruguaiana, mínimas de 3 graus nesse início de semana, as máximas não vão passar dos 13, instabilidade, chuvinha aqui em Porto Alegre, deve permanecer assim nessa segunda, na maior parte do Rio Grande do Sul. Forcolém. Muito bem, agora vamos na nossa primeira entrevista de hoje, sempre prestando um serviço para você, amigo, amiga, você saber das coisas que estão acontecendo, né, na nossa região. Falamos para 27 cidades do Rio Grande do Sul, principalmente aqui nossa região metropolitana, Grande Porto Alegre. O caso é que a Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias está lançando novamente uma campanha para pedir a retomada da duplicação da BR-290. Eu estou aqui hoje com o presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias, o Gerry Machado. Bom dia, Gerry, tudo bem? Bom dia, Rogério. Tudo bom? O fato é que vocês formaram essa associação, é a Associação Brasileira, mas ela foi formada aqui, né? Justamente por causa dessa questão ali, desse trecho que você me falou, entre Eldorado e Pantano e também Butiá, que ali é um número de acidentes com mortes e graves ali muito grande, é isso? Exatamente, Rogério. A Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias nasceu justamente porque há sempre uma grande demanda de obras de duplicação, estradas com buracos, o número de acidentes cada vez maiores, né, nas rodovias gaúchas e brasileiras, e nós somos aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, né, então Sim. Por isso que a sede aqui em Porto Alegre da associação e a nossa pauta prioritária hoje aqui no Rio Grande do Sul é a duplicação da BR-290. Especialmente nesse trecho que tu citaste entre Eldorado Sul e Pantano Grande, porque é o trecho onde fica o maior volume de carga dessa rodovia. Temos as imagens. Em função do trecho dos caminhões, né, que transportam madeira para a celulose rio-grandense, o transporte do carvão, o transporte do calcário, Sim. Além de no verão, né, a gente sabe que tem todos os turistas que usam as praias gaúchas e catarinenses da Argentina e do Uruguai passam pela BR-290, né? Isso aumenta muito o volume de tráfego ali. E hoje a BR-290 é, sem dúvida nenhuma, a rodovia que mais mata no Rio Grande do Sul. Por isso que a nossa prioridade pela duplicação dessa rodovia em lançar essa campanha chamada
BR-290 duplica já, né? Lançamos lá em Butiá na sexta-feira, com a presença de prefeitos, parlamentares, vereadores, deputados. Foi aí o lançamento? Foi, exatamente. Esse foi um grande ato lá, com muitas lideranças, onde a gente apresentou a marca, né? Nós vamos colocar materiais ao longo da 290, com outdoor, placas, chamando a atenção da população e do governo, né? Porque é uma rodovia federal, então é o governo federal que tem que dar resposta, tem que colocar dinheiro, né? Sim. A obra já está contratada, né, Rogério, desde 2014 e foi executado apenas 20%, né? Então... A obra toda foi orçada a mais de 600 milhões, mas você me disse que agora já passa de 800. Exatamente, né? Porque se atualiza, as coisas sobem, né? Então tem que se atualizar esses preços e já o DENIT já fala em mais de 800 milhões para fazer essa obra. E apenas 53 milhões foi investido, né? Hoje tem apenas 2 pontos de obras, um viaduto sendo construído em Pantano Grande e outro viaduto sendo construído aqui em Charqueadas. E os outros 113 quilômetros da rodovia estão sem obras, né? Já foram feitas algumas obras de terraplanagem, mas paralisou, né? Então foram abandonadas, por isso que a Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias está com essa grande campanha. É uma campanha que foi lançada lá em Butiá na sexta-feira, mas que quer ir a todos os municípios, fazendo mobilizações, reuniões com políticos aqui na Assembleia, lá no Congresso Nacional, para buscar que o governo federal aloque recursos no orçamento de 2019. E o que diz o governo? Por que pararam as obras aí? O governo diz que priorizou aqui no Rio Grande do Sul a 116 e a nova ponte do Guaíba e o contorno de Santa Maria, que é uma obra que acontece lá em Santa Maria, e deixou 290 de fora, né? Na verdade, houve uma redução do volume de investimento em obras rodoviárias aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós identificamos isso significativa, né? E por isso a 290 ficou de fora. Quer dizer, o recurso foi para outros estados, né? Não é que a 116 ou a ponte não tenham que ter, ao contrário, elas têm que ter também, né? Porque são obras essenciais. Sim. O que nós estamos buscando justamente é fazer uma pressão para que no orçamento de 2019 a gente tenha em torno de 100 milhões do Ministério dos Transportes, mais 50 milhões da bancada gaúcha, né? Esta é a pauta que os prefeitos, que os parlamentares do Rio Grande do Sul vão levar para o governo federal neste período até novembro, que é a formatação do orçamento federal para o ano que vem. E não surgiu nenhuma evolução ou uma ideia de que possa se colocar uma praça de pedágio nesse trecho para... Então, nós Porque no Brasil é assim, né? Primeiro se faz as obras, primeiro se duplica e depois se entrega para uma empresa. Isso é o melhor negócio para uma empresa, né? Vamos fazer uma associação de pedágio, eu quero ser sócio. Aí a gente pega lá e bota só o pedágio e fica só recapeando, fazendo manutençãozinha e ganhando dinheiro, né? Exatamente, mas nós até achamos que a 290 entraria nesse novo pacote de pedágio que o governo lançou aí, que entrou a Freeway, entrou agora a 386, que é essa que liga até Carazinho ali, Porto Alegre a Carazinho, mas acabou ficando de fora. E como já está contratado, com empresas contratadas, que têm condições de executar a obra, só precisa do dinheiro, né? Sim. E veja bem, nós estamos falando, Rogério, é importante quem está nos assistindo saber, de 50 mortes por ano ali. Nós estamos falando, em 2017, de mais de 1.020 acidentes. Então, é muita coisa num trajeto de... 1.020 acidentes? Por ano, sim. Não mortes 50. Sim, 1.020 acidentes. 1.020 acidentes por ano. É extraordinário, já é considerado hoje a rodovia da morte, a BR-290, né? Tem um ditado ali naquela região, entre Arroio dos Ratos e Pantano Grande, que as pessoas dizem quando o tempo se prepara para a chuva e que as pessoas já têm uma preocupação, né? Um ditado que diz o seguinte: pô, mas quem vai morrer hoje, né? Porque é certo que alguém vai morrer naquela rodovia, porque ela é mal sinalizada, ela é esburacada, ela tem uma carga de veículos muito forte e de caminhões nem se fala, né? O VDM, que é o volume diário de veículos de uma rodovia, lá é para 10 mil veículos. A 290 está com 20 mil veículos. Pois é, então, mas não seria o caso de colocar um pedágio ali? Esses caminhões, os caminhões, nada contra os amigos caminhoneiros e transportadores, mas o caminhão, pelo seu peso, é o que mais afeta o asfalto, né? O mais que desregula o asfalto.
Então não é um caso ali de uma praça de pedágio ali para nós da associação não interferimos na decisão que o governo tomar. Se a solução for uma praça de pedágio, para nós não é problema. Nós queremos a solução da duplicação, porque só a duplicação vai evitar as mortes. É lógico, né, Rogério, que no atual estágio, tu fazer uma concessão, fazer uma praça de pedágio vai demorar mais do que executar a obra no formato que está. Porque hoje é só alocar o dinheiro e as empresas saem trabalhando. Mas é que o tempo que essa rodovia já deveria ter sido, já aconteceu, isso é uma vergonha. Sem dúvida, né? Sem dúvida, ainda mais. Essa é a chamada rodovia do Mercosul, que liga o Brasil aos estados da Argentina, do Uruguai, mas também sai lá no Chile, né? Bolívia, Chile. E nos outros trechos dessa rodovia, ela já é toda duplicada, inclusive para o resto do Brasil, né? Porque ela liga a Freeway 101 e sai lá no norte do Brasil. Quer dizer, só esse trecho entre Eldorado Sul e Uruguaiana que ainda está pendente de duplicação. Então, por isso que a gente acha que é uma irresponsabilidade do governo federal estar deixando morrer tanta gente e não fazer a execução dessa obra. Até porque no orçamento federal isso não é nada, né? O DENIT vai investir em torno de 13, entre 8 e 13 bi o ano que vem no Brasil em termos de obra de duplicação. E o estado que tem mais problemas de obras, um dos estados, é o nosso, né? São Paulo, Rio, esses grandes estados já está resolvido o problema das grandes duplicações, né? Sim. Até porque já tem concessionárias de pedágios e tal. Sim, então exatamente. É aqui que nós precisamos de um volume forte de investimento. Deixa eu fazer uma pergunta, você já perdeu alguém, amigo ou parente em acidentes ali? Eu ainda não. Mas muitas das pessoas que estão nesta coordenação aí, neste grande movimento que a gente criou, que estão sindicatos, prefeituras, ou perderam um amigo, um parente ou um conhecido, né? Naquelas cidades que circundam a rodovia ali. Sim. Eu até porque eu não uso tanto a dos anos 90, eu me desloco muito mais entre Santa Maria e Porto Alegre, eu uso a 287, né? Porque ela já tem um trecho duplicado, mas quem usa a 290 é muito triste. E ela vai lá a Livramento, né? Quem não vai a Livramento frequentemente, em função dos feriados e tal, muita gente da capital se desloca para lá, né? E vice-versa também, né? É impressionante nós estarmos falando de uma coisa assim, que parece que deveria já ter acontecido há muitos anos. Quantas vidas já foram ceifadas nesses anos todos aí? Há 3 dias atrás, Rogério, deu um acidente cinematográfico. Infelizmente, é algo que a gente só vê no cinema, né? Foi uma colisão entre uma carreta de madeira e uma carreta de combustível e pegou fogo no meio da rodovia. Há 2 dias atrás, assim, eu tinha passado há 10 minutos antes e aconteceu, logo depois aconteceu aquele acidente, onde morreu um dos condutores, se não me engano, foi o do condutor da carreta de combustível, mas algo que eu vi as imagens, né? Algo extraordinário, né? Assustador, né? Vamos dizer assim, e está presente ali na nossa vida, né? No final de semana que passou, no Dia dos Pais, morreu uma família, morreu criança no acidente, e assim vai. Ela a pauta dos anos 90 não é apenas uma questão de infraestrutura rodoviária, não é uma questão de resolver o problema da economia local, regional, é uma questão de vidas humanas que estão sendo perdidas, né? Então, a nossa campanha BR-290 Duplica Já, que a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias está fazendo, é muito em função das vidas perdidas, pela valorização da vida e é para que o governo entenda, né, que nós temos que ter uma solução e é imediata, nós precisamos tomar essa obra imediatamente. Mas o que você acha que as autoridades federais, como é que vão receber isso? Ou já receberam? Acenam com alguma coisa que possa... A gente tem feito conversas com o DENIT aqui, com o governo federal, e as conversas, elas têm sido bem recebidas lá, né? Como a obra ainda não está totalmente paralisada, nós acreditamos que teremos solução para isso, mas é preciso um grande envolvimento da comunidade e principalmente da área política, né? Preciso que os deputados se envolvam, né? Que toda a bancada gaúcha de todos os partidos, isso não pode ser um movimento de um partido só. Estão envolvidos? Eles estão envolvidos, sim, já há inclusive uma frente parlamentar que se criou lá na Câmara Federal, que é presidido por um deputado gaúcho aqui, que é a Frente Parlamentar pela Duplicação da BR-290, né? E que ela vem atuando, já fazendo audiências, e é um tema muito conhecido lá no governo federal. Mas a gente sabe que a disputa é grande, né? Se a gente não fizer a pressão daqui, se não houver uma grande mobilização da imprensa, do parlamento, da Assembleia, dos vereadores e dos prefeitos, nós não teremos esses recursos, né, Rogério? Por isso
que a associação começou essa grande campanha. Nós vamos a todas as cidades, estamos acionando e pedindo o apoio da mídia, né, para que a gente divulgue o problema que é a 290, que é um problema assim de perda de vidas muito grande, porque não dá para nós infelizmente estarmos com esse carimbo da rodovia que mais mata aqui no Rio Grande do Sul, que é o que nós temos hoje na 290, né? Ok, Gerry Machado, desejo sorte, né? Desejamos que vocês consigam que essa pauta seja vista na gravidade que ela é. Como você bem falou, não é uma questão estrutural de escoamento só de economia. A pauta principal dela são vidas a serem preservadas, né? Então, tomara que vocês consigam aí trazer uma boa notícia para nós no estado. Já, muito obrigado, tá bom? A gente agradece, um grande abraço a todos. Bom, e na sequência do nosso Rio Grande Movimento, mais entrevistas, mais prestação de serviço. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre enxaqueca. Você conhece alguém que passa por esse mal ou então já teve períodos de enxaqueca na sua vida? Vá mandando a tua pergunta, então, pelo WhatsApp, no nosso número aí, que daqui a pouquinho já está aparecendo aí na tua tela, ou no Facebook, a gente está ao vivo ali sempre. Deixa teu comentário, deixa a tua pergunta aí. Certamente teremos bastante dúvidas sobre o assunto. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Nosso assunto agora é um problema bem complicado, crônico até em muitas vezes, que é a enxaqueca. Um mal que é uma preocupação para a medicina aí, porque a Organização Mundial de Saúde prevê, né, muitos e muitos casos, né, mundialmente falando, é um grande problema. Vamos falar sobre ele agora. Recebemos aqui para isso a neurologista Liselotte Menck Baré. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui podendo conversar sobre um assunto que se sabe que é da maior importância para a população em geral. Pois é, a gente sabe, né, como eu iniciei ele dizendo que a Organização Mundial da Saúde considera um dos problemas mais incapacitantes, né, uma das doenças mais incapacitantes num ranking aí, e também uma das de mais difícil tratamento, né, doutora? Mas a gente tem uma evolução nesse sentido, Sim. né? Vamos iniciar falando. Certamente, a primeira coisa que a gente deve ter em mente que é uma doença muito prevalente e que gera grande incapacidade. Portanto, como tu afirmaste, é a segunda causa de maior incapacidade no mundo. Entre as doenças neurológicas, ela só perde para o AVC. Em segundo lugar está a enxaqueca. Então, uma doença considerada benigna e muitas vezes sem a importância devida tem sido dada para esse sintoma ou, mais especificamente, essa doença que, então, causa grande sofrimento para quem apresenta essas crises e também incapacidade. Pois é, e a gente sabe que muitas vezes ela é crônica, né, e que o tratamento é muito difícil, assim, a pessoa leva a vida inteira tentando tratar, Sim. né? Mas, inclusive depois a gente vai falar sobre o evento que a senhora vai estar palestrando, né? A gente tem o início, né, da cura dessa doença. A gente está tendo evoluções nos tratamentos, né? O que a gente tem de novidade, doutora? Realmente, assim, a gente não pode falar ainda em cura, mas certamente os avanços que ocorreram nesses últimos 20 anos e mais especificamente nos últimos 10 anos, certamente são um alento para quem sofre dessa doença, que é uma doença que, digamos, acomete de cada 100 brasileiros, não é assim, ó, 1/5 deles tem, não é? Ou seja, então, aproximadamente em torno de 20 milhões de brasileiros têm enxaqueca e, portanto, é um problema de saúde pública, não é? Porque o paciente com enxaqueca acaba faltando trabalho,
e tendo menos produtividade no seu dia a dia quando está com essas crises. Como eu disse, felizmente, nesses últimos anos, nós temos um novo alento em termos de medicações novas que estão surgindo e medicações que são dirigidas ao alvo causador da enxaqueca, dirigidas à fisiopatologia da doença, que é bem conhecida, como eu disse, nesses últimos 20 anos. Então, é bastante promissor, porque o tratamento que até então vinha sendo realizado é apenas um tratamento que utiliza medicações em caráter preventivo, de uso diário, e que promove a utilização de substâncias que são desenvolvidas para outras finalidades, como para epilepsia, depressão, e mesmo doenças cardíacas. Então, neste momento, nós temos a primeira medicação que é dirigida ao alvo da fisiopatologia da enxaqueca. Pois é, e vai nos fatores causadores, né? Quais seriam eles? Os fatores causadores da enxaqueca, se diz que o gatilho molecular, o que faz desencadear todo o evento, ainda não é conhecido, não é porque senão nós teríamos a cura, mas nós conhecemos uma enormidade de passos que levam vamos dizer, a caracterização da crise de enxaqueca. E com isso, o que nós sabemos? O antigo conceito de que enxaqueca era uma doença vascular, causada pela constrição e dilatação dos vasos, foi substituída nos últimos 30 anos pelo conhecimento que nos comprovou que se trata de uma doença neurovascular. Ela é gerada no cérebro e o comprometimento vascular é apenas um epifenômeno da doença que ocorre em nível neuronal, tanto de tronco cerebral quanto de córtex cerebral. Certo. A doença, ela pode ser controlada com medicamentos preventivos, assim, então, além dessas novidades, há uma maneira de controlar a doença? Sim. O tratamento da enxaqueca pode-se dizer que envolve 3 momentos: o tratamento não medicamentoso, o tratamento medicamentoso da crise por si só, para aqueles pacientes que têm crises infrequentes, e para aqueles que têm 3 ou mais crises severas e incapacitantes, está indicado o tratamento preventivo. Provavelmente até o final do ano nós teremos à disposição aqui no Brasil, porque está sendo submetido à aprovação regulatória da Anvisa, esse novo medicamento, já aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, e que tem a grande facilidade de ser usado uma dose apenas mensal, sendo que novas formulações estão entrando daqui a 1 ou 2 anos, que prevêem até doses trimestrais para controle das crises de enxaqueca. E já podem revelar o nome desse medicamento ou não? Não, ele ainda pode não revelar? tem nome comercial definido. Nos Estados Unidos é Amgen, o nome comercial. Sim. Mas aqui no Brasil ainda não está definido. Pois é, doutora. O diagnóstico também não é muito fácil, né? Ela, às vezes é confundida com sintomas de outras doenças, enfim. Quais são os sintomas? Quais são as características da dor da enxaqueca? Eu costumo dizer que nós estamos em pleno século XXI e o diagnóstico da enxaqueca ainda é clínico, porque não existe marcador biológico, nem sanguíneo, nem de imagem, nem neurofisiológico. Então, ele é baseado nas características clínicas da doença. Então, o paciente, para ser diagnosticado com enxaqueca, ele deve ter pelo menos 5 crises
de dor que seja preferentemente unilateral, de qualidade pulsátil, ou seja, latejante, de moderada a forte intensidade e que seja acompanhada também pelo sintoma de evitar movimento. O paciente gosta de ficar em repouso e normalmente ele tem outros sintomas associados que lhe causam profundo mal-estar, como por exemplo, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao ruído. Quer dizer, uma pessoa que está em crise de enxaqueca jamais poderia estar aqui conosco sob essas luzes e barulho, que teria muito mal-estar associado. Mas essas 5 crises em que período? Ao longo da vida. Ah, pelo menos 5 crises ao longo da vida. Porque a frequência é muito individual. Ela pode variar de paciente para paciente. E aí cabe-se ressaltar que os pacientes, alguns podem ter formas crônicas da doença, em que se ele tiver mais do que 15 dias por mês de crise de enxaqueca, por mais de 3 meses, ele é diagnosticado como enxaqueca crônica, que isso costuma ocorrer em torno de 3% da população em geral. E que é uma doença, essa sim, muito incapacitante devido à sua frequência. E uma pessoa que está passando por uma fase, um período de grande estresse, por exemplo, pode desencadear dores de cabeça, né, doutora? Sim. Como saber, alguém que fica, por exemplo, uma semana com dor de cabeça, né? Como é possível diagnosticar se isso realmente é enxaqueca, observando se a pessoa vai ter mais crises? Pode ser episódica, pode ser um tipo de enxaqueca ou não? Sim. Em princípio, a crise de enxaqueca não deve durar mais do que 3 dias, ou seja, 72 horas. A duração média de uma crise varia de 4 a 72 horas. Se o paciente ele apresenta a crise de enxaqueca e tem um período prolongado de crises reentrantes, ele pode estar tendo aquilo que se chama de estado de mal enxaquecoso, tá? Que são crises repetidas ao longo do tempo. Mas é sempre interessante que esse paciente que tem uma dor prolongada consulte um médico para avaliar adequadamente a sua dor de cabeça. Certo. A gente sabe que tem tipos, né, de enxaqueca. Alguns são mais crônicos realmente, outras são mais episódicas. O que é enxaqueca com aura também, doutora? Quais são os tipos da enxaqueca? Em princípio, a enxaqueca é classificada, vamos dizer, o nosso instrumento de trabalho do dia a dia do médico neurologista que atende pacientes com enxaqueca é a classificação da Sociedade Internacional de Cefaleia, onde estão referidos mais de 150 tipos de dor de cabeça. E em relação à enxaqueca, existem as subdivisões que então incluem os vários tipos de enxaqueca. Os 2 principais é a enxaqueca com aura e enxaqueca sem aura. A aura, especificamente, a característica da cefaleia ou dor de cabeça é exatamente igual da enxaqueca sem aura. Mas a aura em si é um fenômeno que antecede a dor de cabeça em até 1 hora, ou pode ocorrer simultaneamente com a dor de cabeça, e o paciente sente distúrbios visuais característicos que se instalam progressivamente e jamais devem durar mais do que 1 hora. E eles são completamente reversíveis. Nas formas mais dramáticas, essa aura pode se constituir não só de dormência num lado do corpo, como também de déficit de força, que o paciente pode ter agudamente acompanhando a crise de enxaqueca. Claro que essas formam
o grupo das cefaleias que se chama enxaqueca hemiplégica nas suas formas familiar e esporádica, para as quais isso também é uma situação que se evoluiu bastante nesse conhecimento. Já existe base genética, ou seja, locus gênico identificado. Certo. Bom, então tem a com aura, tem a sem aura, tem tipos e tipos, né? Tem a crônica. Nossa, a crônica. E no sentido da crônica, um outro detalhe que é importante alertar a população é de que os pacientes que fazem uso frequente de analgésicos devem ser alertados que esse uso frequente pode induzir a cronificação da dor de cabeça. Então, assim, não é adequado tomar um remedinho para dor de cabeça, porque isso é muito comum entre a nossa população, fazer uso da automedicação. E essa automedicação pode levar à cronificação da dor. Portanto, usar remédio mais do que 2 vezes na semana para uma simples dor de cabeça deve alertar a pessoa a procurar um médico para avaliar a sua dor de cabeça. Pode agravar ainda mais, né, doutora? Bom, e tem um perfil, assim, dos pacientes de enxaqueca aqui no Brasil ou aqui no Rio Grande do Sul, acomete mais mulheres mesmo? Sim, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Não é? A enxaqueca é uma doença que predomina nas mulheres na sua idade mais produtiva da vida, dos 30 aos 50 anos. Portanto, elas devem merecer atenção especial, porque elas são, então, o alvo da prevalência da enxaqueca, tanto com aura como sem aura. E tem um motivo para isso, doutora, que se Fatores saiba? hormonais. Hormonais. Porque, vamos dizer, os estudos epidemiológicos demonstram que até a adolescência, a época da menarca, da primeira menstruação, a prevalência entre meninos e meninas é igual. Depois se distancia para se tornar 2 a 3 vezes mais frequente das mulheres, e por ocasião da menopausa a prevalência também fica igual entre homens e mulheres. Que coisa, hein? Bom, tudo isso que a doutora falou aqui e muito mais vai ser tratado numa palestra no dia 25 de agosto no CREMERS, né, doutora? Sim. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que é constituída por acadêmicos de notório saber no nosso meio, promovem uma reunião mensal onde são debatidos assuntos de interesse geral. E neste sábado nós teremos oportunidade de estar discutindo, então, os avanços que vão ocorrer, que estão ocorrendo, melhor dizendo, na área da enxaqueca. E também existe o colega, o nosso secretário da Saúde, vai falar sobre o programa Mais Médicos, que também é de interesse da população em geral. Perfeito. Então, dia 25, sábado, 10 da manhã, ali no CREMERS, que fica na rua Bernardo Pires, 415, no 2º andar, palestra Enxaqueca, o começo do fim. Sim. Começo do fim da doença, né, doutora? Isso, porque realmente nós estamos caminhando a passos largos para termos medicação, como eu disse, específicas para o tratamento da enxaqueca e com menor índice de efeitos adversos que as medicações atuais apresentam, e certamente isso trará um alívio significativo para a vida diária dos pacientes que têm essa doença. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Volte sempre. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom, e você vá se comunicando com a gente pelo WhatsApp, no número que está aparecendo aí na sua tela. Faça que nem esse telespectador aqui que está falando de Curitiba, Russell Cerilha. Ele é haitiano, mora em Curitiba, falou que assiste o Cruzando as Conversas,
é presidente de uma associação e se interessa por assuntos de imigração, de imigrantes, sugere inclusive esse assunto aqui, agradece a RDC TV, aguarda uma resposta nossa, o pessoal do online se de repente vai te responder aqui por escrito, mas também já estou te respondendo agora. Muito obrigada pela tua participação, certo, Russell? Continue sempre com a gente e você também faça como ele, mande o seu recado, o nosso número está aí na tela. Agora vamos saber o que teremos em seguida aqui no Rio Grande em Movimento. Muito bem, o assunto no próximo bloco é o Instituto Simultec, localizado em Porto Alegre. É especializado na oferta de treinamento médico com simuladores de realidade virtual. Você vai ver que isso diminui o erro médico e muito aqui no Brasil. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, o Rio Grande em Movimento está de volta e o assunto agora é a formação dos médicos por tecnologia, que visa reduzir o número de erros médicos, acidentes no trabalho com esses profissionais. Quem está aqui para nos ajudar a trazer mais elucidações sobre como é que é esse treinamento em simulação é a Patrícia Ribeiro. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que era feito antes dessas simulações? Como é que o médico treinava? Bom, o treinamento médico antigamente era feito com o princípio de vejo um, faço um, ensino um. O que é então, o médico via um procedimento sendo feito, ele fazia um procedimento sob supervisão e logo em seguida ele já poderia realizar o procedimento sozinho. Com o passar do tempo, esse procedimento ele foi evoluindo, né? Foram aparecendo novas tecnologias para que os médicos pudessem melhorar o treinamento e começou-se a usar cadáveres e animais. E a partir daí, a tecnologia evoluiu e como toda a tecnologia, ela traz benefícios para a população, mas ela também traz riscos. Para usar essas tecnologias em benefício desse paciente, esses médicos eles precisam de treinamento. E a tecnologia gerou a simulação, como é feita, por exemplo, hoje nos pilotos. Mas peraí, quando por exemplo, quem faz cirurgia fazia nos cadáveres, mas cirurgia específica então concentrava ali, por exemplo, cirurgia de coração, o cara se concentrava nessa área ali do cadáver, é isso? E hoje você tem um simulador, pode se chamar de robô, isso ou é um simulador mesmo? Não, é um simulador. É um simulador que usa a realidade virtual. Certo. Ele põe, eu vi aqui no folder que a gente não tem nenhuma imagem disso? Se tivesse uma imagem, poderia ilustrar, né? Eu vi aqui no folder, tem imagem aí, Salete? Aí, ó. Olha aí, ó, veja só. Esse, por exemplo, é um simulador de cirurgia artroscópica, que é realizada para fazer intervenções no joelho, ombro, quadril, geralmente nas articulações, tá? Sim. Então, tu tem ali uma peça que simula o joelho para dar mais fidelidade ao treinamento e do computador ele gera uma simulação que deixa mais parecido com a realidade, que é o que o médico vai ver. Então, ali tu tá vendo a anatomia humana, os tecidos humanos. Então, aquilo ali é exatamente como é na realidade. Tá? Sim. Ele usa as ferramentas que ele utilizaria no procedimento real e ele treina na anatomia. E o programa ainda consegue gerar casos que, por exemplo, ele não veria durante o seu programa de residência. Então, ele consegue gerar casos raros, ele consegue treinar repetidas vezes nesses casos. Claro. Então, o número de procedimentos que ele realiza no simulador é grande e é amplo. Que maravilha. Isso é... E o simulador ainda consegue dar para ele um feedback imediato, ou seja, mede o desempenho, como ele foi, se ele precisa melhorar, se causou sangramento, se não causou. Então, todos esses parâmetros o simulador consegue gerar e possibilita não só o aluno se autoavaliar imediatamente, mas também os professores depois acompanharem o desenvolvimento desses alunos e corrigirem o treinamento. Claro. Então, a gente está vendo aí... Agora, o que nós estamos vendo aí? Esse é um simulador para ultrassonografia, tá? Ele faz treinamento de ultrassom. A gente tem os manequins masculino, feminino, tem diferentes tipos de transdutores que podem ser utilizados para fazer esse treinamento. Esse, por exemplo, aí é um de ecocardiograma. Então,
Tudo isso é simulado pelo programa no computador e com os instrumentos ápticos, que a gente chama de que tem a sensação tátil, os alunos conseguem fazer o treinamento como se eles estivessem fazendo no paciente. Olha que coisa linda, hein? Porque aí também simula, por exemplo, se ele está numa cirurgia complexa, uma hemorragia que ele tenha que estancar. Sim. Dependendo da complexidade do procedimento, claro. Dependendo do tipo de treinamento. Por exemplo, se o aluno treina sozinho, nós no Instituto, junto com os nossos assistentes de treinamento, podemos passar para eles casos onde vai haver sangramentos e correções. Se o instrutor ou o professor estiver junto, na hora ali ele tem um tablet que pode causar ocorrências inesperadas. E aí o aluno não só aprende a treinar o procedimento, mas também a lidar com as complicações. Nossa, que coisa impressionante. Eu acho que tem que usar. E ela como você falou, né? ela imita os tecidos humanos de perfeita forma. Porque o que acontecia antes? Quando tu treina no animal ou tu treina no cadáver, o problema do cadáver é a rigidez do tecido depois que o cadáver, depois que é gerado o cadáver. E também tem a dificuldade, por exemplo, em casos de cirurgias cardíacas, tu atingir ali uma artéria ou uma veia que o calibre é menor, é mais complicado. E o animal não tem a mesma anatomia do ser humano. E o simulador não. O simulador, ele gera a anatomia do corpo humano exatamente como ela é. E em simuladores mais avançados, tu ainda consegue transpor a anatomia do seu paciente para o computador. E o que vai acontecer? O médico tem um procedimento para fazer amanhã. Ele quer ter segurança de que aquele procedimento vai sair ok? Ele passa todo o material do paciente dele para o simulador, treina repetidas vezes e faz a cirurgia no dia seguinte. Puxa vida, hein? Isso é uma coisa que já acontece nos Estados Unidos. Várias cirurgias de separação de gêmeos siameses, eles fizeram toda uma simulação no computador primeiro, para depois fazer a cirurgia no paciente. Essa tecnologia já está dentro das universidades, formando os médicos, ou ainda não? Em alguns, sim. É uma tecnologia que é recente aqui no Brasil ainda. O Instituto Simutec, ele é pioneiro aqui na região sul, mas como ela ainda é uma tecnologia muito cara e a gente vive um momento econômico difícil, o que se tem nas universidades hoje é simulação básica. Então, por exemplo, a simulação ela é dividida em simulação básica, em simulação realística e em simulação avançada. O que a gente faz no Instituto Simutec é simulação avançada. Então, existem ainda os manequins de realidade aumentada, que são manequins que têm reações como febre, convulsão. Esses manequins, eles já possuem em várias universidades no Brasil, mas tu não treina procedimentos cirúrgicos. Tu treina, por exemplo, receber o paciente na emergência, ele está convulsionando, tu tem que juntar a equipe, diagnosticar o paciente, ver o que está acontecendo com ele e encaminhar ele para outra questão. Quanto por cento já reduz, você pode dizer quantos por cento reduz o risco no treinamento de simuladores? No Brasil é difícil ainda a gente dar esse número, porque não há ainda trabalhos que fazem um levantamento de qual era o número de erros antes do treinamento e qual era o número de erros depois. Mas a gente já conseguiu ver, por exemplo, em publicações que validam os simuladores em países como os Estados Unidos e nos países da Europa, onde a diminuição do erro chega a de 90%. 90%, porque o aluno ele treina exatamente como o piloto treina antes de pilotar o avião. Tá? E ele esse simulador é o mesmo que está lá nos Estados Unidos? É o mesmo que está nos Estados Unidos. Os simuladores não existem no Brasil ainda, infelizmente, empresas que façam simuladores de realidade virtual. Todos os nossos simuladores são trazidos dos Estados Unidos e de Israel. Nossa. Não, eu acredito, você está comparando ali até o piloto do avião, eu acredito, porque você está numa simulação ali, onde você diz que quem está ministrando a aula ainda pode gerar ocorrências diferentes. Você gera adrenalina, você mexe com a adrenalina do médico, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa para... Olha, maravilha, eu acho que cada vez mais as universidades têm que investir nos seus estudantes de medicina para que eles possam ter acesso. Hoje, o estudante de medicina, para ele ter acesso, ele tem que fazer um curso particular com vocês, é isso? Hoje, em Porto Alegre, nós temos o Hospital de Clínicas como parceiro e o Hospital de Clínicas, ele oferece para os estudantes da graduação em medicina
e eles não precisam pagar nada. Agora, alunos de graduação que sejam de outras instituições, daí sim, eles têm que nos procurar e fazer o treinamento de forma particular. Entendi. Tipo, na PUC, né? Seria alguém... Na PUC, não, a PUC não tem convênio conosco, nem a UFSPA também não, nem a UBRA. Certo. Mas a gente atende, por exemplo, residentes da PUC, a gente atende particular, então a gente tem alunos particulares também. Forma um pacote. Dá para formar um pacote de estudantes? Sim. Fica mais barato? Sim, fica bem mais barato. Inclusive, para aqueles alunos que tiverem interesse, tanto alunos de graduação quanto residentes, neste final de semana, no sábado, a gente vai ter um Simutec Experience, que é um portas abertas, para que todos os alunos de graduação em medicina, residentes que estão no hospital de qualquer instituição e médicos já especializados que queiram melhorar o seu treinamento, vamos receber todos eles para que eles possam conhecer os simuladores e o Instituto Simutec. Vocês vão fazer um evento dia 25 de agosto, né? O segundo Simutec Experience. Isso, esse que eu acabei de falar agora. É isso aí que você falou, exatamente. Isso. Para quem tiver interesse, é só fazer ali a inscrição no nosso site ou pedir informações pelo WhatsApp. E estarão disponíveis equipamentos de alta tecnologia e precisão aqui na área residentes em cirurgia geral, cirurgia digestiva, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, ginecologia, obstetrícia, proctologia e urologia. Nossa. Isso. São as principais. E esse simulador também simula uma cirurgia... neurocirurgia? Isso. Hoje a gente tem simuladores para cirurgias por videolaparoscopia. A gente tem simuladores para artroscopia, que são cirurgias para as articulações. A gente tem simuladores para angiografia, que são cirurgias vasculares. Então, essas cirurgias vasculares, elas compreendem tanto cirurgias vasculares periféricas, quanto no coração, estruturais do coração e neurológicas. Para colocação de stents, balão, colocação de êmbolo, tratamento de aneurisma e etc. Certo. E a gente tem os simuladores para endoscopias, para ultrassonografia. Então, a gente tem uma série de simuladores para atender bem as demandas da região sul. E já tem muitos médicos formados, treinados dentro do Rio Grande do Sul. Quantos médicos mais ou menos já estão treinados? Olha, a gente tem uma média de 1.500 cursos já oferecidos. São mais de 5.000 horas de treinamentos e a gente tem mais de 300 especialidades, mais ou menos, mais de 300 tipos de cursos que a gente pode oferecer. Então, e esse número é crescente, ele é crescente. Muito legal, bacana mesmo. É bom saber que a tecnologia cada vez mais está aliada, né? À vida, né? Isso salva vidas, né? Porque a gente pensar que um médico, além do preparo todo que ele tem na faculdade, ele ainda vai poder fazer uma simulação real, um simulador que imita perfeitamente todo o corpo humano e ainda com ocorrências ali que ele possa enfrentar na mesa de cirurgia, porque como dizem, né, toda cirurgia é um risco, né? Toda cirurgia é um risco. Toda cirurgia é um risco. Até a eletiva é um risco, né? Então, assim, você saber que teu médico, Toninho, meu câmera, foi treinado num simulador onde ele simulou tudo e mais aquela outra informação que você nos deu, que se ele vai ter uma cirurgia complexa num dia, né? Ele pode utilizar lá o Instituto para fazer um treinamento específico daquela cirurgia, não é? Hoje no Instituto a gente ainda não tem essa tecnologia, mas ela já existe e já está disponível. Nossa, então, parabéns à tecnologia, parabéns a todos vocês envolvidos aí. Então, dia 25 tem um evento. Onde é que é o endereço mesmo? O Instituto Simutec, ele fica na Avenida Oswaldo Aranha, número 1407, ali dentro da Galeria Bonfim. Fica entre o Hospital de Clínicas e o HPS. Muito obrigado, Patrícia Ribeiro, gerente de simulação e treinamento. Obrigado você. Pelas informações. Tem mais entrevista, Lília. Pois é, você já ouviu falar de terapias quânticas? Esse vai ser o nosso assunto daqui a pouquinho. Vamos tratar um pouquinho de física quântica aqui também e como isso pode resolver diversos problemas emocionais, doenças físicas. Daqui a pouquinho
tire todas as suas dúvidas, faça a sua pergunta aí se você tem algum problema de saúde que acha que poderia ser tratado através dessas técnicas. Vai mandando a tua pergunta aí pelo Facebook, onde a gente está ao vivo, e a gente já volta. Rio Grande em Movimento está de volta para falar sobre um assunto aí que é desconhecido de muita gente, mas que pode auxiliar de uma forma inimaginável, de uma forma muito ampla, que são as terapias quânticas. Tratamentos, né, baseados na física quântica para diversas doenças, para diversos problemas emocionais. Para isso a gente recebe aqui o Rogério Pisato, que é bioterapeuta quântico. Muito bom dia e muito bem-vindo. Olá, bom dia. Antes da gente entrar nessas terapias, acho que seria importante conceituar um pouquinho o que é a física quântica, né? Que é a base de todos esses tratamentos. Certo. Como nós utilizamos a física quântica para a terapia? A física quântica, na verdade, é uma ciência, né, que estuda abaixo de partículas. O que isso significa? Nós estudamos aspectos que estão relacionados a pensamentos, a emoções, a sentimentos, que no final somatiza no nosso corpo, que se tornam doenças ou se tornam dificuldades ou facilidades em potencialidades para o ser humano. Então a física quântica vem preencher essa lacuna do que antes falava-se que eu tô com raiva e isso vai me acontecer alguma coisa porque eu tô com raiva. Não, mas hoje já se sabe que tem doenças do fígado que são causadas pela raiva, que antes a acupuntura explicava, mas era um pouco empírico. Mesmo que os chineses já estudem há mais de 5.000 anos, tinha algumas relações que eles não acreditavam. Hoje a física quântica vem preencher essa lacuna com ciência, sabendo que um pensamento, um sentimento influencia diretamente nos teus átomos, que são formados, as células são formadas desses átomos e elas começam a tomar movimentações que vai te causar um problema real de fígado. Certo. Então, ela estuda, assim, é uma ciência que estuda isso, mas a partir da energia, né? Sim. A partir do conceito de que tudo é formado por energia e influencia na matéria. Seria isso? Exatamente. Porque a energia seria a parte mais sutil do que é a matéria, né? Então, uma energia é o que forma as minhas células. O final, o que é matéria, é célula. Mas a célula vai formar um conjunto de tecidos, os tecidos vão formar órgãos, os órgãos vão formar sistemas que formam o nosso corpo humano. O que a gente estuda com física quântica é a base de tudo isso. E se a gente estuda a base, a gente consegue agir bem profundamente e ter um resultado mais rápido. Entendi. Bom, e baseado nesse conceito aí de energia, tem a questão de frequências e de vibração também, e tudo isso aí acarreta doenças ou não, né? Sim. Porque a frequência, ela vai dar a qualidade do que vai ser aquela energia. Por exemplo, uma frequência de medo vai te dar o quê? Sentimento de medo, emoção de medo, e vai te impossibilitar que tu faça algumas coisas. Por exemplo, medo de altura. Tu chega perto de algo que é alto, tu dá uma travada. Isso é uma frequência que gerou um sentimento que no final teve uma ação. Eu travo quando eu fico em altura. Com a física quântica, nós trocamos essa informação lá em frequência. Trocando essa informação em frequência, tu vai diminuir ou eliminar esse medo, tu vai chegar no momento onde tu vai chegar na altura e vai se sentir, talvez não confortável, mas não desconfortável. Essa é uma construção que tu faz e que nós, físicos quânticos, na essência como terapeutas, estamos aplicando hoje na vida diária. Então, o sentimento do medo, dessa forma, ele pode gerar uma doença como a síndrome do pânico, por exemplo. Pode. Porque é legal isso que tu comentasses, porque o medo causa ansiedade. A ansiedade desregrada vai causar síndrome de ansiedade e, se ela não for tratada, vira síndrome do pânico. Tu tá crescendo medo e as tuas células estão cada vez te falando, olha, tem alguma coisa de errado. O que você vai fazer com isso? E normalmente a gente não trata. A gente vai deixando, ou entra só com a parte medicamentosa, que dentro da visão que eu produzo, ela é paliativa, ela vai te ajudar, mas ela não trabalha na causa. Com a física quântica alinhada, com os tratamentos quânticos, nós tratamos a causa junto. E aí tu pode liberar esse medo que não vai chegar a se tornar uma síndrome do pânico.
Entendi. Bom, mas para isso, por exemplo, um paciente com síndrome do pânico, são necessários utilizar as técnicas que vocês, terapeutas quânticos, utilizam, né? Quais são as que tu utilizas? São quantas técnicas? Hoje, basicamente, eu trabalho de duas formas. Uma, que é em grupo, e é onde eu atendo com uma técnica que eu criei chamada apometria sistêmica, que ela é baseada em 4 outras técnicas, que é apometria clássica, constelação familiar, toda baseada em física quântica e programação neurolinguística, onde ela pode ser feita em grupo ou individual em consultório. A segunda forma é atendimento individual, onde eu faço bioterapia de consciência ativa. É uma terapia quântica. Também o Barra Access, que é uma excelente terapia e já tem muitos anos de know-how, já tem 25 anos, mais de 25 anos nos Estados Unidos. A gente está trazendo para o Brasil também. Pois é, essa última que tu citaste, a barra de acesso, né? Ela é semelhante à acupuntura, né? Vocês tratam pontos de energia. Isso. A barra de Access, ela basicamente trata os pontos apenas da cabeça, né? Mas ela libera os meridianos de energia exatamente como a acupuntura faz. Como também faz o shiatsu e outras técnicas milenares. Só que ela tem um acesso muito rápido, porque nós trabalhamos com essa frequência quântica. Então, o teu desbloqueio, o teu resultado, ele é muito rápido mesmo. Em uma consulta, tu já tem um resultado legal e até 3 consultas, normalmente tu tem um resultado muito bom mesmo. Essa é o know-how que eu tenho com os meus pacientes. Certo. E essa dos campos de informação, como é que seria? Seria para tratar mais problemas emocionais ou não? Qualquer doença? Na verdade, tu trata, além de problemas emocionais e físicos também, tu pode tratar aspectos da tua vida que tu está com dificuldade de desenvolver. De repente não é uma doença só que tu tens, mas tu tem uma dificuldade. Por exemplo, não consigo falar em público. Né? Então tu vai lá, tu vai fazer uma consulta e a gente vai colocar esses campos para que tu entre nele e tu se sinta como tu está naquele momento, e nós colocamos novas informações através de conversação dentro daquele campo. A partir desse momento que tu tem uma nova informação reescrita da linguagem que tu está fazendo sobre falar em público, por exemplo, tu não vai ter o medo de falar em público, porque para ti já vai ser mais natural. Porque se tu tem medo de falar em público, é porque tem algum trauma, alguma resistência ou alguma limitação que está te impedindo. Se tu retirar essa informação de limitação e colocar uma informação de potencialidade, tu começa a desenvolver esse potencial que já é teu. Certo. Então, isso também é bem amplo, essa técnica é bem ampla, serve para muita coisa, inclusive dificuldades do dia a dia, né? E essa outra técnica da apometria sistêmica, ela é baseada na constelação familiar. Como é que seria isso, Rogério? Ela herdou a dinâmica da constelação familiar, porque eu acho simplesmente incrível tu ter a possibilidade de tu te ver fora de ti. Alguém vai fazer o teu personagem. E se alguém faz o teu personagem, quantas vezes nós realmente paramos e nos observamos? Quando tu está fora, ali, eu chamo de focal, a pessoa que vai participar, né, e vai colocar em contexto o que ela quer trabalhar na vida dela, e alguém está fazendo o teu personagem, tu está observando o que tu faz ou deixa de fazer em relação àquela tua dificuldade ou teu desafio, é simplesmente esplêndido. Ali tu já tem um feedback muito grande sobre ti mesmo. Só por isso, tu já tem desbloqueios que vão te ajudar a tu avançar na tua vida relacionado ao teu desafio que tu está querendo trabalhar. Por exemplo, dá um exemplo pra gente. Vamos falar um exemplo que é bem procurado, que é relacionamento. Né? Então, as pessoas querem saber como é que está o relacionamento delas, por que não está dando certo, por que está dando certo, o que elas podem melhorar. Normalmente, tu vai colocar basicamente 3 personagens. Tu, a pessoa envolvida no relacionamento, porque pode ser amoroso, pode ser familiar. Normalmente é amoroso que as pessoas buscam mais. E relacionamento saudável, por exemplo. As pessoas que tu escolhestes para fazer os personagens, elas não sabem o que elas estão fazendo. Porque só eu e você, que são os focais, vão saber. Então ela vai falar, tu vai ser o número 1, tu vai ser o número 2 e tu vai ser o número 3. E essas pessoas começam a agir como esses campos de informação. Alguém vai começar a agir como você, alguém vai agir como o seu cônjuge, e alguém vai agir como relacionamento saudável. E começa a ocorrer essa dinâmica. O que eu faço? Eu harmonizo esses campos de informação. Eu harmonizo você com o seu parceiro, eu harmonizo você com o relacionamento saudável, e pode ser que eu harmonize o relacionamento saudável com vocês dois.
A partir disso, tu vai entender por que o teu relacionamento pode não estar sendo saudável e o que pode melhorar para ele ser saudável. Como nós já colocamos novas informações com essas conversações, tu já vai ter um feedback, tu vai sair já da apometria sistêmica com uma sensação diferenciada. E se você perguntar para a pessoa que estava fazendo parte, ela vai falar assim, eu lembrei de você, eu senti alguma coisa diferente. É meio mágico, apesar de não ser mágico, ser totalmente explicado com física quântica. Mas nós temos aí mais de 6 mil atendimentos, né, já com apometria sistêmica. Temos já 3 turmas de formação, então tem outras pessoas já fazendo, não sou só eu que sou apometra sistêmico. E resultado em cima de resultado. Já fiz para financeiro, para amoroso, para doença, já fizemos para doença. Pois é, eu ia te perguntar quem é que mais te procura. Tu tem essa noção assim ou é de tudo mesmo? É de tudo. Mas normalmente o dia que eu faço, existe uma coisa em física quântica chamada ressonância. Tudo aquilo que tu atrai na tua vida tem dentro de você. E aí fica um pouco difícil, porque as pessoas costumam a culpar o próximo ou falar que o problema é fora. Não, a dificuldade é dentro. Normalmente quando nós vamos fazer na noite, eu faço até 3 na mesma noite e os 3 têm o mesmo assunto. Se começou com relacionamento amoroso, os 3 vão ser amorosos. Se começou com alguma coisa financeira, os 3 vão ser financeiros. E isso é muito mágico, porque depois a pessoa vai perguntar para aquela pessoa que fez o personagem, fala assim, como é que tá a sua vida amorosa? Tá igual a tua. Tô passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema que tu tá passando, eu tô passando. Que bom, porque agora eu consegui me resolver também. Isso que é legal, porque as pessoas que estão indo lá como participantes também estão se trabalhando profundamente. Claro. E dá para utilizar mais de uma técnica? Tu costuma usar uma técnica por pessoa? Dá. Tudo vai depender de uma avaliação. Eu sempre vou sugestionar para a pessoa o que eu vejo que ela pode usar correlacionado. Uma das coisas que a gente usa junto sempre é meditação. Pois é. Que tu me comentaste antes, né? Como é que a meditação entra nisso, né? A meditação, na minha vida, ela entra em tudo. Eu sou professor de meditação, eu me curei de síndrome de ansiedade por meditação. Então, eu sou um caso de estudo. Realmente, eu tinha um grande problema com ansiedade e na minha época, quando eu era um pouco mais novo, isso era frescura. Não sei como é que era. Hoje em dia mudou bastante. Hoje em dia já tem, já sabe-se que é doença, mas antes era frescura. E eu busquei a meditação. O que faz a meditação? Dizia Buda, né, que meditação não te dá nada, mas ela te tira ansiedade, te tira depressão, te tira excesso de pensamento. Quantas vezes nós estamos com um pensamento crítico e que repetitivamente fica nos incomodando? Te tira excesso de sentimento e de emoções. Quantas vezes nós estamos ali com um sentimento que está nos corroendo e nos alimentando negativamente e nós não conseguimos sair dele? A meditação faz isso com a gente. Ela tira esses excessos e restaura a visão de quem tu é de verdade. E de que forma tu utiliza ela, então, com as pessoas que te procuram? Tu, junto a uma das técnicas, tu orienta o paciente a fazer em casa ou tu faz com ele ali mesmo? Como é que funciona? Normalmente eu oriento para ele fazer em casa. Eu tenho um canal no YouTube, Rogério Pisato Saúde e Bem-Estar, que tem algumas meditações postadas. Acessa lá o link, faz quando você for dormir ou quando você for acordar. Tem meditações para coisas diferentes. Tem meditação de relaxamento, de amor próprio. Tem coisas específicas. Faz essa aqui, que é essa que você está precisando agora. Tem uma modalidade que eu faço que é consultoria de meditação, onde eu te ensino a meditar. Aí tu vai lá, fica 1 hora comigo, eu te passo a técnica, te ensino e nós meditamos juntos. Tem para todos os gostos. Mas, terapeuticamente falando, eu indico para você fazer em casa, normalmente meditações orientadas. Eu não peço para você fazer sozinho, porque não é tão simples. Certo. E isso tudo tem lá no teu site, então? Tem. Vamos repetir? Rogério Pisato, Saúde e Bem-Estar. É o canal no YouTube. Maravilha. Bom, então, tu também, ali o pessoal também tem os contatos se quiser fazer um dos teus cursos ou então fazer o tratamento com algumas das tuas técnicas, tem tudo ali? Sim. Ou tem o site? Hoje eu tenho página, né, no Facebook, que eu utilizo mais do que o site. Tem o site da Apometria Sistêmica, apometriasistemica.com.br. E ali sim, tem todas as atividades que eu faço, né, que eu trabalho muito hoje também em grupo, em questão de workshops, né? E os resultados são simplesmente maravilhosos, né?
Tá certo, muito obrigada. Sucesso, então, no teu trabalho aí. Agradeço. E na próxima a gente poderá até aprofundar um dos assuntos. Claro, eu agradeço pelo convite, né? Agradeço a todos os telespectadores. Espero que vocês continuem vivendo a vida de vocês maravilhosamente bem, porque é isso que eu desejo com muito amor. Muito obrigada, Rogério. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você fica ligado aí nas nossas redes sociais, vai deixando o teu recado aí, sempre a tua pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas e informação no Rio Grande em Movimento. Voltamos com o Rio Grande em Movimento para falar agora sobre a vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A gente já tratou aqui no programa, essa campanha que começou no dia 6 de agosto, vai até o final do mês, mas tivemos o dia D de vacinação que ocorreu neste sábado aqui no estado. Vamos dar uma olhada como é que foi. De bicicleta, a família Borges saiu cedinho de casa neste sábado para ir ao posto de saúde Modelo em Porto Alegre. Eles foram um dos primeiros a chegar na fila de vacinação. As filhas do casal, a Maria Clara e a Mariana, tomaram a dose contra a poliomielite e o sarampo. Agora estão 100% imunizadas. Bem importante e fazer com que elas participem também, né? Já vai criando esse hábito, essa conscientização para que nós tenhamos filhos protegidos e também os netos protegidos, né? A mãe da Sofia, Luane, também não perdeu tempo e levou a pequena para receber a vacina. Ela até chorou um pouquinho, mas é melhor prevenir do que remediar, segundo a mãe. É muito importante para prevenir doenças, né? E para a saúde dela, daqui para frente. Dá aquela dorzinha no coração, mas a saúde em primeiro lugar. Sim, sim. No dia D de vacinação deste sábado na capital, 94 unidades de saúde ficaram abertas para a comunidade. A meta vacinal divulgada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Somente 18% da cobertura vacinal foi realizada até agora. Por isso, a mobilização dos profissionais da saúde nas ações de incentivo à vacinação. A vacinação ela é universal, pode ser vacinada em qualquer unidade de saúde do município. Importante levar a carteira de vacinação para receber a avaliação adequada, um documento e, se possuir, o cartão SUS para facilitar no cadastro das informações. As doses da poliomielite e da tríplice viral, que combate sarampo, rubéola e cachumba, são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde de todo o país. Crianças entre 1 e 5 anos incompletos devem receber as doses. Todas as crianças fazem, né? E devem fazer, porque hoje em dia a gente vê que a cobertura está mais baixa, das pessoas se conscientizarem. É a melhor maneira de prevenir contra essas doenças, que as pessoas hoje não viram, muitas não viram sarampo, né? E a poliomielite também, né? Que felizmente não temos casos, sarampo acabou aparecendo alguns casos, né? Em Porto Alegre. A campanha de conscientização segue até o dia 31 de agosto. E somente no sábado, então, mais de 11 mil crianças foram vacinadas aqui na capital. E a cobertura vacinal foi atingida em 34% para o sarampo e 35% para a poliomielite. Forcolém. Ok, o assunto agora é futebol. Dupla Grenal. Fabiano Brasil já está aqui. Fabiano, tudo bem? Como é que estamos? Beleza. E o Grêmio fez o serviço jogou aonde? Jogou em casa? O Grêmio jogou em São Paulo, contra o Corinthians, na Arena Corinthians. E o Inter estava em casa. Em Porto Alegre. Agora, eu vou dizer um negócio, né? Depois do jogo do Inter, terminou o jogo do Inter, 75% de posse de bola do Internacional. Quer dizer, significa que o outro time não vem jogar, né? Devia ser punido um time desse que não quer jogar, que fica só lá atrás, fica só esperando, fizeram uma muralha esperando. Aí com um time que investe, como o Grêmio, o Inter agora, né, voltou a investir, ele está despontando. São Paulo, cada vez que jogar contra esses times vai ser assim, aí não tem futebol, né? E tu sabe, Sr. Colém, mais uma vez, bom dia, boa tarde, para quem já almoçou, boa tarde, para quem não almoçou, bom dia. Sim. Prazer mais vezes estar com você aqui. E você tem total razão e eu concordo com você em número, gênero e grau, cara. Eu também fico muito indignado com
quando eu vejo uma equipe só fazendo antijogo. Isso tem sido muito frequente no Campeonato Brasileiro, quando equipes de posse de bola, como é o caso do Inter, do Grêmio, do próprio São Paulo, em alguns casos também o próprio Flamengo, acaba que o time que propõe o jogo acaba penalizado porque não consegue concluir e um não joga, um faz falta, faz cera, fica jogando lá atrás. Eu também não gosto desse tipo de trabalho. Agora, uma questão ela é bastante clara nesse Campeonato Brasileiro, e que bom, viu, Forcolém? Porque nós já temos os 6 clubes, na minha opinião, que vão buscar o título. São apenas 6 nesse momento. O resto, para mim, tá fora. São Paulo, Inter, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. Dali para baixo, não alcança mais. Nem o Corinthians, que seria o 7º colocado, ali o Cruzeiro, esses para mim não estão mais nessa briga pelo título. São esses 6. E o mais legal de tudo é que a distância do primeiro colocado do São Paulo para o 6º não é tão grande assim. Do primeiro para o 4º são 4 pontos. Então o próprio Grêmio poderia alcançar o São Paulo se não tivesse um ou outro tropeço, e o próprio Inter também acabou fazendo, por exemplo, a derrota para o América Mineiro, não era esperada fora de casa, poderia ter ficado no primeiro lugar já nesse primeiro turno. Como dizia Haroldo de Souza, aquele gol vai fazer falta, este gol vai fazer falta. O Haroldo já dizia nos anos 80, nos anos 90. Grande Magrão, né? Grande Magrão. Vamos com os gols do Grêmio, Vamos então, lá. Márcio, por favor. Aí, o gol do Everton, né, que sacramenta a grande fase do Everton, convocado para a seleção brasileira. Aí os melhores momentos do jogo. Lembrando, não é, Forcolém, que o Grêmio vai pedir o adiamento das partidas contra o Santos e o Internacional. Aí tá o gol. Categoria do Everton, né? Nossa! Só deu um toquezinho por cima do goleiro do Corinthians. Caramba, que gol da vitória do Grêmio. Hein? O Grêmio que jogou muito também, teve posse de bola e não deu oportunidade para o Corinthians. O Grêmio acabou jogando com o Bruno Grassi. O Marcelo Groi foi vetado, não joga também contra o Cruzeiro agora na quarta-feira. E teve aí essa grande atuação do Everton, que passou o Luan naquela questão do protagonismo do Grêmio, né? Mas aí pelo menos foi um jogo mais franco, né? O Corinthians veio pra cima. Até porque jogou em casa, também foi para cima. O técnico do Corinthians, Osmar Loss, conhecido nosso aqui do Sul, atuou na base do Internacional. E assim como o Corinthians teve a oportunidade também de marcar o seu gol, não tão clara, o Grêmio também mostra aí com o Everton que poderia ter ampliado um pouquinho mais. Foi um jogo muito bom de se assistir, viu, Forcolém? Assisti a partida, gostei do que vi. Olha lá, quase fez aí outro. O Tassiano, que acabou entrando no segundo tempo. Foi um grande jogo pro Grêmio, mostrando a força do tricolor dentro desse Campeonato Brasileiro. O Grêmio que agora tem Campeonato Brasileiro e dia 28 tem Libertadores da América. E o Internacional? O Internacional teve, vamos ver os melhores momentos. O Inter também foi um jogo onde, como você falou, amassou o Paraná. O Paraná é o último colocado na tabela de classificação. E teve a estrela do Camilo no final, daqui a pouco a gente vai ver o gol, uma festa do torcedor do Inter. 44 mil torcedores, até o Guerreiro que assistiu a partida, o grande comemorado também da manhã, né, do domingo, o jogo às 11 da manhã. Agora, como esse horário acaba sendo positivo, né, Forcolém? 44 mil pessoas no estádio Beira-Rio para acompanhar. Porque depois sai para almoçar, né? É um evento ali que depois sai para almoçar, alguém já está fazendo um churrasquinho em casa esperando, vai para uma churrascaria. Né? Levou a família de volta para o estádio também. Pelo horário, não tem aquele período. Nesse horário eu estou no ar na Rádio Alegria lá, eu fico das 10 da manhã até as 2 da tarde. Com muita qualidade, eu ouço. De vez em quando tu dá uma ouvida lá. Olha aí, então, o Inter que só... Bom, a gente vê que tem uma ou duas oportunidades do Paraná, olha essa aí. O cara isola, isso já no segundo tempo também. E aí a falta, daqui a pouco vem a falta, e teve esse lance onde o Inter pediu o pênalti, aí o gol, aí o Camilo. Olha só que golaço. Golaço. Primeiro gol do Camilo na temporada. Ele que veio pro Inter bem valorizado, deu uma queda aqui porque não foi tão aproveitado. Agora, tem que saudar uma pessoa, né? Embora o Camilo tenha feito gol, tem que saudar uma pessoa especificamente nesse time do Inter. Odair Hellmann, mais uma vez, né? Pois é, o Odair Hellmann, que há uns 30 dias era massacrado de críticas, agora é o cara. E sabe, o mundo Forcolém, do futebol é resultado mesmo, né? Mas eu até vou te dizer, Forcolém, eu faço parte talvez de uma minoria que desde o ano passado eu falei o seguinte, olha, a melhor contratação do Inter para 2018 é o Odair, é a manutenção de um trabalho. Quando houve aquela possibilidade de queda do Odair, quando o Inter enfrentaria o Grêmio, aí houve um empate, o Inter não teria jogado, o Grêmio apertou e tal. Falaram que se o Inter tivesse perdido aquele Grenal e ter perdido para o Flamengo e Corinthians na sequência, que iriam demitir o Odair. Eu fui a dizer o seguinte, olha, não concordo.
Porque hoje o que se tem no futebol brasileiro é uma dança de cadeiras de técnicos que mostra total falta de convicção nas direções que contratam. Sim. Ou você contrata o cara, dá oportunidade de trabalho, não dá. E o Inter está provando aí com o Dair Helman que sim, funciona essa sequência de trabalho, colocar o seu formato de jogo. A gente conversou muito aí, o Cadu Oliveira no Dois Toques, e há bastante tempo que o Inter... Olha, não me lembro de quando tinha um padrão de jogo. O Inter voltou a ter padrão de jogo nesse ano com o Dair Helman e ele talvez seja o grande responsável por essa excelente campanha do Inter nesse ano de 2018. Valeu, meu irmão. Obrigado, querido. Tamo junto. Essa aqui é a nova geração de comentaristas. Vamos lá, quero convidar todo mundo, né? Domingo estamos aí. Sempre. Na quarta eu tô no Dois Toques com o Cadu, tamo aí na área. Obrigado, Forcolém, parabéns. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais entrevista. O chefe da Polícia Civil vai falar conosco daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui do Rio Grande Movimento e agora o nosso assunto vai ser crimes cibernéticos. Eu estou aqui já com o delegado-chefe de polícia, Emerson Vente. Tudo bem, doutor? Bem. Aliás, o senhor vai lembrar agora, passar um pouquinho na sua lembrança aqui, quando foi responsável, né, pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. 2010. 2010, né? Não me lembro quando na sua passagem lá. Os crimes cibernéticos crescem em grande escala, atingindo pessoas e empresas, trazendo prejuízos financeiros e de imagens. Para saber, então, como é que estão essas investigações, nós pedimos para o senhor nos dar esse apoio aí de como é que está isso. O que mais hoje tem no crime cibernético? Pirataria, invasão de situações ou outros? Bom, obrigado pelo convite. Hoje são vários contextos, né? A internet nos permite uma gama de situações, e se a gente ampliar para a tecnologia como um todo, ainda mais, né? O que está, assim, de novo ocorrendo são os reconhecimentos de que a questão de ameaças e tal na internet, quando envolvem conteúdos, pedofilia, né? Pornográficos, né? Envolve ameaça de exposição, de realização de algum ato libidinoso, mesmo estando longe, através de um computador, de um dispositivo móvel, isso possa caracterizar estupro. Então já temos reconhecimento disso no Espírito Santo, no Distrito Federal, no Piauí, com pessoas inclusive presas, né? Como é que é isso, doutor? Me dá uma... Em regra acontece assim, né? Pessoas com perfis falsos ou perfis modificados fazem recrutamento de pessoas na internet e há uma troca de chamados nudes, né? Ou até mesmo de vídeos mais íntimos da pessoa e depois essa pessoa, que geralmente é um homem, exige que a mulher do outro lado faça algum ato, né, libidinoso, ou senão ele vai fazer a publicação daquilo que ele recebeu anteriormente. Então é uma forma de constrangimento ilegal que leva a um ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, mas que é perpetrado através da internet, satisfazendo a lascívia, né, desse internauta. Isso pode gerar a configuração que tem uma pena ali bastante elevada. A par disso, nós temos inúmeras condutas hoje que podem ser praticadas através da internet. Nós temos os crimes contra a honra, isso acirra bastante agora no período eleitoral. Né? Nós temos a questão das fraudes eletrônicas, a questão de subtração de dinheiro de contas bancárias através de programas maliciosos. Nós temos em regra, a formação de lojas falsas em ambientes virtuais, que é o estelionato, ou até mesmo oferta nesses sites classificados de produtos que não existem. Então, a compra pela vítima e a não entrega pelo estelionatário. Nós temos as fraudes com cartão de crédito também, além de vários outros aspectos envolvendo possibilidades de fraudes. Né? Duas perguntas que eu tenho para o senhor. Uma é mais do nosso cotidiano. Aqueles namorados, o senhor falou do cara mostrar o vídeo. Tem namorados que, quando estão namorando ali, trocam nudes ou filmam sua relação, né? Porque é uma curtição entre ambos ali. Aí, geralmente, a mulher corta a relação, pede a separação, o cara indignado
pega aqueles vídeos e começa a vazar para grupos no WhatsApp. Isso. Que crime ele está inserindo ali? Que ele vai responder se ele fizer isso? Bom, muito importante a tua pergunta, até porque nós temos hoje uma possibilidade de tipificação como um crime contra a honra, uma injúria e uma difamação, dependendo de como for essa divulgação. Se tiver também algum conteúdo pejorativo, algo nesse sentido. E nós temos um projeto de lei que está em discussão, né, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está para possibilidade de sanção presidencial, que é o projeto de lei 5555 de 2013, que prevê a incursão de dois tipos penais no Código Penal, justamente prevendo uma pena, né, de pelo menos 2 anos para casos similares, ou seja, maior do que os crimes hoje de injúria ou difamação. O que é interessante até para orientar para quem está nos vendo, é a possibilidade de, nesses casos, de haver uma notificação, mesmo que administrativa, ou seja, não depende de ordem judicial, onde esse conteúdo está hospedado, ou seja, onde está depositado, para ser imediatamente retirado do contexto virtual, né? Ou seja, a pessoa tem essa possibilidade pela lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. E nesse contexto também, indo pela internet e tal, as pessoas têm uma mania, e eu como jornalista, eu sempre nos meus grupos, né, eu vejo, gente, isso aí não é fake, isso é falso, não contamine a internet de pânico, que é muito pânico, né? Peguem sites que são jornalísticos mesmo, sites profissionais, G1, né, Correio do Povo, e por aí vai, que foram escritos por jornalistas, porque normalmente essa matéria foi apurada. E aí sim ela é lançada e você pode compartilhar tranquilamente. Agora tem falsos sites ali que levantam falsas informações e o que mais me preocupa, doutor, é às vezes pega uma foto de um indivíduo e coloca ali, esse aqui foi visto no bairro tal, tentando estuprar, Aí eu vou lá e digo, gente, só tem um órgão que pode divulgar fotos, é a polícia. Se a polícia divulgar, procurado, ajudem a identificar esse homem ou um retrato falado, é a polícia que está assinando. Não se pode botar, porque eu acho que em 2014 uma moça foi morta em São Paulo. No Guarujá. No Guarujá, por causa de uma situação dessas, né? Aquilo lá foi uma situação onde uma página de Facebook, Guarujá Alertas, divulgou um retrato falado de uma pessoa. A Fabiane, que acabou sendo vítima, ela tinha acabado de sair de um salão de beleza e parecia muito com a pessoa retratada nesse retrato falado, e as pessoas do povo, é a fulana, e acabou havendo um linchamento com morte, né? Esse vídeo do linchamento, inclusive, foi publicado, né, em várias mídias, e as pessoas foram condenadas, as pessoas que foram responsáveis pelo linchamento foram condenadas a mais de 40 anos de prisão, agora recentemente. Meu Deus, olha, e aí a gente volta ao tempo da barbárie. Então eu sempre digo ali, eu me preocupo com isso, porque às vezes fulano de tal está arrombando as casas. Gente, onde é que está isso? Quem é que foi que divulgou isso? É a polícia que tem que divulgar, não é outro. Ou um fato jornalístico que a polícia, às vezes a polícia usa um determinado elemento para ver se tem mais vítimas dele, mas daí a polícia já está com o indiciamento, está com o inquérito em andamento e tudo, né? Então, assim, se você vai divulgar alguma coisa no Face, no WhatsApp, cuidado. Verifique a apuração. Site jornalístico, ele é de confiabilidade? Não é, não passa adiante. Vai lá no Google, bota o mesmo assunto e puxa ali, né? Isso. Da mesma forma, a questão vai comprar alguma coisa na internet. Exatamente. É uma empresa nova, pega o nome da empresa, joga no Google, qualquer outro buscador, com a palavra reclamação ou reclame do lado, que certamente, se alguém já teve algum problema com aquela empresa, vai aparecer na internet algum fórum de discussão nesse sentido. Da mesma forma que você está falando, a questão das fake news, né, que são um problema, principalmente nesse período eleitoral. Exato. Onde as pessoas divulgam tudo por um interesse maior em termos de eleição. Isso acaba pode afetar inclusive o resultado de eleições, né? Exatamente. Agora eu ia perguntar uma coisa mais aprofundada, que nos Estados Unidos
para alguns crimes específicos de quadrilhas, é porque lá também tem aquela questão do terrorismo, né? O FBI chega, não só o FBI, mas outros departamentos de polícia chegam a recrutar hackers, sim, que já até cometeram crimes e fecham uma negociação entre o Ministério Público e polícia a ajudar no combate de específico crime, e a pena dele diminui ou até zera. Sim. Isso no Brasil nós podemos fazer hoje ou ainda? Hoje nós podemos fazer isso no processo de colaboração premiada, né? Que já está amplamente divulgado através da Operação Lava Jato. É uma possibilidade normal, é claro que... Mas aí estão falando de delatores, né? Isso. O que eu estou falando específico é o hacker ali, o senhor... Mas o hacker, ele pode vir a ser um colaborador, né, que tem na questão da sua sanção, porque ele cometeu um crime, foi identificado e pode justamente fazer esse tipo de negociação, entregar todo o grupo, sim, e a partir daí justamente auxiliar as polícias. Outra possibilidade é um recrutamento em termos de inteligência, e aí os estados ou países que têm a questão da possibilidade de pagamento, né, através de verba secreta ou verba reservada, que também existe uma forma de controle sobre isso, né, e tem a possibilidade de fazer esse tipo de atividade mais em nível de inteligência. Mas normativamente no Brasil, o que pode vir a ser publicizado seria mais essa atividade com a colaboração premiada. Agora, voltando então a esse marco da internet, voltando à difamação e coisa. Por exemplo, o Twitter hoje ele não é tão popular quanto o Face. O Face é uma ferramenta mais democrática, né? Todo mundo tem ali e tal. Mas o Twitter também, hoje, às vezes o cara cria um avatar. Na maioria das vezes o cara cria um avatar falso, com falsas informações, uma foto, ou até um desenho de caveira, tem um monte de coisa, né? E começa a sentar a porrada no determinado cidadão ali e persegue e fala. A polícia tem como identificar de onde vem essa... Todas essas redes mais conhecidas nós temos possibilidade, tem interação, identificação, alguns dados a gente consegue, até pelo Marco Civil da Internet, dados de qualificação sem ordem judicial, e os dados mais, vamos dizer assim, profundos de conteúdo, registro de acesso, de conexão, de acesso de desconexão, somente por ordem judicial, mas a gente consegue. Isso leva um tempo até chegar aos dados, mas são analisados, talvez a necessidade de uma outra ordem judicial, mas na internet a gente tem que potencializar uma dessas condutas 10, 15, 100 mil vezes a mais do que um local de crime na vida física, vamos dizer assim. Sim. Porque a internet, ela registra tudo o que é feito, os nossos dispositivos registram todos os nossos passos, e isso a gente tem condições de buscar de alguma forma. Agora, aproveitando a sua vinda aqui, eu queria comentar com o senhor, porque... Falando em tecnologia também, cada vez mais a tecnologia é uma aliada da polícia, com tanto certeza, na prevenção quanto pós, né, no crime da investigação. Eu recebi aqui outro dia o prefeito de Cachoeirinha, que já está... Isso. Já está acontecendo. As câmeras privadas sendo cadastradas no centro ali, no núcleo de operações ali, de controle. Isso para a Polícia Civil e também para a Brigada Militar do Preventivo é maravilhoso, né? Porque daqui a pouco registra um crime, o senhor tem muito mais chance de identificar como foi, se aquela história que o cara está contando é verdadeira ou não. Fica mais cercado, né? Com certeza, esse tipo de atividade pelo Poder Público Municipal, onde acontece, a exemplo de Cachoeirinha, exemplo de Pelotas, exemplo de Canoas, outros lugares, é extremamente importante para a questão... Para nós, em termos de polícia civil, de polícia investigativa, é a formalização daquilo ali, ou seja, aquilo venha para o inquérito policial como um elemento de prova. Então, hoje nós temos as câmeras públicas, em regra, são elas que são utilizadas. Mas em vários casos nos socorremos de câmeras privadas, sim, justamente para buscar elementos de como foi o fato, de como foi aquele fato criminoso, mas principalmente que nos auxiliem a identificar os autores.
e nós temos tido sucesso. Vou citar o caso Nayara de Caxias do Sul, onde um pequeno fragmento, né, de uma imagem foi importante para elucidar aquele fato, né? Como é que era o caso Nayara? O caso Nayara, da menina desaparecida de Caxias, que depois foi encontrada infelizmente morta, que nós prendemos o autor da morte, que também foi autor do estupro, né, dessa menina. Ele era parente dela ou era? Não era. Escolheu aleatoriamente uma menina que estava caminhando sozinha naquele período e... Tinha algum registro dele já de algum estupro, de algum... Não tinha, era o primeiro... Que barbaridade. Na verdade, tinha uma suspeita anterior em relação ao outro caso, que foi uma tentativa, né? E isso também foi importante para a gente, para nos levar a auxiliar a elucidação daquele fato. Mas a câmera, um pequeno fragmento ali que identificava a questão do veículo, nos levou justamente a cruzar as informações e chegar àquela autoria. E quanto de pena um elemento desse ganha, hein, doutor? Bastante tempo, né? Estupro com resultado morte tem pena máxima de 30 anos. Tem as agravantes ali, né? Eu acho que cárcere privado chega a cair com ele, porque ele manteve ela sob cárcere privado? Tem o somatório, né? Eu não recordo por qual delito ele foi indiciado, se houve um acúmulo material ali de algum outro delito, mas nesse caso a pena não vai a júri, né? Mas tem uma pena bastante elevada. Muito bem. Doutor Emerson Vente, delegado, chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, nos trazendo aqui, ele que também já foi delegado, em que ano mesmo? 2009, né? 2010. Ele foi delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Muito obrigado, doutor. Okay, o senhor sempre nos atendendo aí com bastante presteza. Muito obrigado mesmo. E nós vamos ao intervalo. Lilian Abelim tem mais entrevistas aí na volta. Pois é, Forcolen, nosso assunto agora é muito bacana, é acampamento Farroupilha. A gente teve início da montagem já nesse final de semana, a gente sabe que ocorre tradicionalmente em setembro, mas setembro já está chegando, hein? Então a gente vai falar todos os detalhes desta edição daqui a pouquinho, vai mandando a tua pergunta também, a gente está ao vivo ali no Facebook, RDC TV Digital. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta para falar de um assunto que combina muito com o nome do programa, o Acampamento Farroupilha, que cultiva as tradições aqui do Rio Grande do Sul e que teve o início da montagem já neste final de semana. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o senhor Euclides da Silva Filho, que é coordenador da Segurança e Disciplina do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia. O Movimento Tradicionalista Gaúcho agradece essa oportunidade da gente vir falar sobre o Parque Harmonia e a Semana Farroupilha. Maravilha. Antes da gente conversar, então, vamos dar uma olhada, porque a RDC acompanhou o início da montagem do acampamento. Vamos ver como é que foi. Que não pode faltar por aqui de jeito nenhum. Então, uma carne boa na brasa, um bom chimarrão, um bom baile e cultura gaúcha. Portões serem abertos para o fogo começar a pegar e a fumacinha do churrasco aparecer por ali. Preservar a cultura gaúcha para essa turma é motivo de entusiasmo. Estes policiais civis de Porto Alegre fazem parte do CTG Guardiões do Rio Grande e todos os anos participam do acampamento. É todo ano que a gente vem, encontra com os amigos, com os vizinhos, que são os mesmos, né? São laços que são fortalecidos, é bom demais. E o chimarrão não pode faltar desde o primeiro dia. Chimarrão, a gente tá com a nossa cozinha de campanha já formada ali, é carreteiro, sai um churrasquinho, o pessoal vai trabalhando. E a expectativa de público é muito grande, mais de 1 milhão de pessoas devem passar por aqui ao longo de todo esse evento. 353 piquetes serão montados e, como a gente já consegue observar, os trabalhos por aqui estão a todo vapor. O investimento de R$2 milhões vem de patrocínios e do próprio evento. A programação oficial começa no dia 7 de setembro e segue até o feriado da Revolução Farroupilha no dia 20.
Já temos data, então, para começar a comer essa churrascada toda aí, né, seu Euclides? Já temos. Nós estamos sempre prontos para receber os visitantes lá. E lá é oferecido várias culinárias, os galpões que estão sendo montados. E isso é a Semana Farroupilha. Bom, vamos começar falando então das novidades dessa edição. Nós temos alterações importantes devido às obras da Orla do Guaíba, né? O que mudou? Nós tivemos que trocar algumas coisas na estrutura do acampamento, tendo em vista o espaço que foi tomado pela Orla, passando uma fibra ótica por dentro do Parque do Harmonia. Com isso, nós mudamos um pouco alguns lotes de local, mas está tudo bem estruturado e o pessoal está contente com essa movimentação. Então tem para o pessoal que vai sempre, a gente sabe que tradicionalmente fica tudo no mesmo lugar, alguns foram modificados. Perfeito. Né? Para esse trabalho de receber os nossos visitantes, os nossos convidados, vai ser colocado um mapa na entrada, nas entradas principais, nos acessos, e esse mapa ele está agora com setores. E está colocado com setor A, B, C, D e E. E cada setor desse é numerado de 1 à quantidade de lotes que está dentro daquele setor. Ficou mais fácil para encontrar. Ficou mais fácil porque antes nós tínhamos um número que a gente não sabia a localização. Hoje tem um setor e que a pessoa vai direto para esse setor e encontrará o seu piquete e terá uma boa festa. Perfeito. E quantos piquetes nós temos inscritos esse ano? Este ano nós tivemos a inscrição no dia 13 a 27 de julho. Tivemos em torno de 357 piquetes. É quase a mesma média do ano passado. Um pouquinho menos, porque alguns piquetes que não se inscreveram, outros piquetes trocaram, né, saíram, então nós ocupamos esses lotes com piquetes novos, que não novo, mas que mudou de lugar, né, porque esse ano nós não colocamos nenhum piquete novo, por causa dessa mudança da orla. Perfeito. E qual é a expectativa de público esse ano em relação ao ano passado também? O que vocês esperam? Isso, como eu te falei, a programação do Parque do Harmonia é em 3 fases. A primeira fase é a fase de montagem do acampamento, que vai do dia 18 até o dia 31 de agosto. A segunda fase é a parte do evento em si, onde começa todas as atividades gauchesca e tradicionalista, que vai do dia 1º até o dia 20. E do dia 20 a parte de desmontagem. O período é muito rápido, passa tão rápido que a gente nem nota. Mas do dia 20 até o dia 30 vai ser desmontado todos os piquetes e dia 30 não tem mais nenhum galpão lá montado. Maravilha. Então, ano passado foi cerca de 1 milhão de pessoas e nesse ano... Nós temos uma perspectiva de quase igual ou um pouco mais do ano passado. Em torno de 1.300.000 pessoas que passarão no Parque Farroupilha nesse período de festividades gauchescas. E independente do tempo, né? A gente sabe que está oscilando muito aí, cada semana fica de um jeito. A gente sabe que o pessoal vai de qualquer forma, né? Com chuva ou não, sempre lota o nosso público, o nosso gaúcho, não tem tempo. A Lida Campeira, ela começa às 6 horas da manhã e vai até o cair da tarde, com chuva ou sem chuva. E é a mesma coisa no acampamento Farroupilha, onde nós recebemos aí pessoas 5h30, 6 horas da manhã, tenha calor, ou tenha chuva, ou tem vento, nós estamos ali tomando chimarrão e comendo uma carne gorda. Maravilha. E os concursos também e as provas, né? Permanece tudo igual? Tem alguma mudança esse ano? Tiro de laço, todas as provas? Nós tivemos uma mudança na parte de rodeio, que nós iríamos fazer no dia 7, 8 e 9, nós passamos para o dia 14, né? É o outro fim de semana. Mas está tudo estruturado, o público pode vir, nós vamos ter aí tiro de laço, vamos ter gineteada, então está tudo bem programado. E nos últimos anos, nós também tivemos muitas oficinas gratuitas lá, isso se mantém nesse ano também? Se mantém. A programação, nós temos aí oficinas de dança, oficina de chimarrão, oficina de churrasco, dentro da programação de cada piquete. E cada piquete faz a sua apresentação, o público pode procurar, a gente tem lá a parte de administração que vai encaminhar para o piquete que está fazendo aquele tipo de programação. E é muito bom o público conhecer a nossa Lida Campeira. Não, olha, eu vou dizer, essas oficinas eu super indico.
porque são maravilhosas. Tem oficina de carreteiro, tem oficina de ambrosia. Todo. A culinária, a culinária gaúcha, ela é muito farta, né? Então lá, cada piquete faz um tipo de culinária. O principal é o churrasco, mas tem paralelo até de a como isso, fazer churrasco tem também. como fazer churrasco, como fazer o chimarrão, como fazer a parte do café, né? Tem o café de chaleira, tem vários tipos, acompanhado o bolinho de chuva, né? O pão que chama-se a vaca... vaca atolada. Não, a vaca atolada é costela com arroz ou costela com aipim. Tem outro? Mas tem o pão que é colocado no ovo frito, que também se apresenta no café da tarde. Vai ter esse ano Vai esse aí ter, também, olha aí. tem todo o ensinamento isso aí. Mas não é só de gastronomia, também tem outros, tem até de como encilhar cavalo. Tem. A parte da lida com o cavalo, ela é ensinada também como encilhar o cavalo, como o tratamento com o cavalo. Tem a parte da ovelha, como esquilhar uma ovelha. Então tem muitas coisas que o público pode conhecer do que é a lida campeira. E o que vocês têm programados assim de dança e de shows musicais? Tem também, né? Na parte de show nós temos o palco, com a programação que eu não tenho aqui no momento agora, mas a programação tem vários cantores, várias invernadas que vão apresentar seu show. Acho que geralmente no fim do dia ou nos finais de semana. Sempre no final de semana, no fim do dia. Tem uma programação bem intensa. E temos também os bailes na Casa do Gaúcho, onde o MTG coloca 5 ou 6 bailes à noite, com vários conjuntos musicais aí gaúchos, que é uma grande festa que a gente faz. Maravilha. Bom, a gente sabe que tem também piquetes ali que vendem a indumentária tradicionalista, também tem objetos tradicionalistas, inclusive antigos, da história do tradicionalismo, né? Exatamente. Como é que o senhor está vendo no próprio movimento mesmo, e a frequência de jovens ali é muito grande também, né? Nós temos as invernadas nos CTGs que fazem esse trabalho com jovens e dá continuidade do nosso trabalho na parte artística, na parte de indumentária, na parte de utensílios, né, do galpão. Isso aí tem lá uma área de artesanato que tem todo esse material. Tem as tendas que vende a parte de indumentária, todos aqueles utensílios que nós usamos na Pilcha Gaúcha. Tem tudo lá dentro, em condições das pessoas que hoje na cidade não conhecem a lida lá do campo, eles vão encontrar ali toda a indumentária que eles podem usar durante a Semana Farroupilha. E tem também, além disso, um amplo espaço da praça de alimentação lá e ainda tem piquetes diferentes ali, tem a fazendinha para as crianças também. Isso. Além dos piquetes que fazem a parte da culinária gaúcha, nós temos uma vasta área de alimentação, onde também tem o costelão, né? O costelão 12 horas, tem churrasquinho no espeto, né? Aquele que nós chamamos de churrasquinho de gato, mas é uma lida que a gente faz. Tem carreteiro, tem vaca atolada. Então, em todos os piquetes tem essa culinária e temos a praça de alimentação também com lanches, né? Com alimentação diária. Das 8 horas da manhã até 2 horas da madrugada tem alimentação na praça de alimentação. Maravilha. Além, é claro, do aroma do churrasco, né? Que nos acompanha em qualquer parte do acampamento. É verdade. Lá, 24 horas, a brasa acesa, a fumaça do chimarrão, a gordura caindo na brasa, ela dá aquele cheiro, né, tradicional do churrasco. E nós já estamos acostumados, né? Porque o campo nos dá essa alegria de ter o cheiro da fumaça, o cheiro do churrasco, da carne e também o cheiro da brasa queimando diariamente, que nos aquece bastante. Maravilha. Vamos fazer o convite, então, quando é que é a abertura para o público? Isso. Nós estamos aí do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, convidando todo o povo do Rio Grande, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, para que visite o Parque do Harmonia. E lá o Parque do Harmonia está aberto ao público, não tem, grátis, né? Não se cobra entrada. E vá visitar e conhecer o piquete. Conhecer o movimento, assistir o show que tem diariamente, onde
A música gaúcha, ela aquece o coração. E a música gaúcha aproxima um cidadão do outro. Maravilha. Muito obrigada por vir ao Rio Grande em Movimento. Sucesso, mais uma edição do acampamento. Isso. O movimento Tradicionalista Gaúcho está sempre à disposição dos senhores e das senhoras para que possamos levar ao Rio Grande do Sul o que é a nossa tradição desde 1835 até os dias de hoje. É muito bom a gente estar junto com o povo gaúcho, fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, que é a integração gaúcha no Rio Grande. Muito bom dia. Bom dia para você também. Rio Grande em Movimento volta amanhã, 11 da manhã. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.